Seja bem-vindo ao Quiz Tudo. Eu sou Israel e serei seu narrador virtual. Hoje faremos um quiz de verdadeiro ou falso sobre história. Neste quiz serão 20 perguntas e vamos explorar os eventos mais marcantes da história mundial e descobrir se você consegue separar os fatos da ficção. Se está pronto para embarcar nessa jornada no tempo, então aperte o play, prepare seus conhecimentos históricos e divirta-se com o nosso jogo de verdadeiro ou falso sobre a história. Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos começar! Vamos à primeira afirmação. A Revolução Francesa ocorreu no século XVIII. Verdadeiro ou falso? Você tem 10 segundos para pensar. E a resposta é verdadeiro. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre 1789 e 1799, e foi inspirada nos ideais do Iluminismo e motivada pela situação de crise que a França vivia no final do século XVIII. Vamos para a próxima. A Guerra Civil Americana ocorreu entre os estados do Norte e do Sul dos Estados Unidos no século XVIII. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. A Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, aconteceu entre os estados do Norte e os estados do Sul de 1861 a 1865. Esse conflito foi iniciado quando os estados do Sul separaram-se da União e formaram os Estados Confederados da América. Se você acertou, meus parabéns, vamos à próxima. Marco Polo foi um explorador português que descobriu a rota marítima para a Índia. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. Marco Polo foi um mercador veneziano e grande responsável em levar para a Itália o macarrão da China, e também o arroz e o sorvete. E ao lado do pai e do tio, viajou cerca de 20 anos pela Ásia, e quem descobriu a rota marítima para a Índia foi Vasco da Gama, e Marco Polo era italiano e não português. Vamos para número 4. O apartheid na África do Sul foi oficialmente encerrado em 1994, com a eleição de Nelson Mandela. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Em 1994, foi realizada a primeira eleição presidencial em que eleitores de todos os grupos raciais puderam votar. O resultado foi uma vitória expressiva de Nelson Mandela, e após a posse presidencial de Nelson Mandela, realizada no dia 10 de maio de 1994, oficializou o fim do apartheid na África do Sul. Essa estava fácil. Vamos à próxima. O presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana foi Abraham Lincoln. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Abraham Lincoln foi o 16º presidente norte-americano. Governou os Estados Unidos entre 1861 e 1865, sendo responsável por conduzir o país durante os anos da Guerra Civil Americana e por abolir a escravidão em seu território. Espero que tenha acertado essa. Vamos continuar. O Império Inca foi uma das grandes civilizações antigas do continente africano. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. O Império Inca foi um grande império que existiu nas regiões correspondentes aos territórios atuais de Equador, parte do Chile e Argentina. Assim como os povos astecas, os incas foram dominados a partir da chegada dos espanhóis. Vamos à próxima. O Muro de Berlim foi construído em 1961 e derrubado em 1989. Verdadeiro ou falso?
E a resposta é verdadeiro. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961 e derrubado 28 anos depois, em 9 de novembro de 1989. O muro dividiu a cidade de Berlim em duas, a fim de evitar a imigração da população de Berlim Oriental para o lado ocidental. Vamos a número 8. O Império Romano foi dividido em duas partes no século IV depois de Cristo. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Durante o século IV, o Império manteve-se unificado, com sua sede em Constantinopla. No final do século, o imperador Teodósio estabeleceu, em 395, a divisão definitiva, Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Vamos para a próxima. A Guerra Fria foi um conflito armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. O confronto ganhou o nome de Guerra Fria por não envolver o uso de armamentos, mas sim de medidas governamentais para conquistar mais poder. Chegamos no número 10, então vamos lá. O conflito conhecido como Guerra dos 100 Anos ocorreu entre a Inglaterra e a França. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito bélico que envolveu a Inglaterra e a França entre 1337 e 1453. A disputa era pelo trono francês e teve início quando os ingleses tentaram tomar o poder. E aí, passando para saber se você já deixou o seu like, se não faz aí é rapidinho, basta clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas e também nos ajuda demais. E se estiver gostando do vídeo, se inscreva aí e faça parte do nosso canal. Muito obrigado e vamos continuar. Número 11. A Batalha de Waterloo foi um conflito que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. A Batalha de Waterloo aconteceu em 18 de junho de 1815 e a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A Batalha de Waterloo marcou a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, que foi enviado ao seu segundo exílio depois dessa derrota. Vamos à próxima. Leonardo da Vinci foi um pintor renascentista conhecido por sua obra, Os Afrescos da Capela Sistina. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. Leonardo da Vinci foi um dos mais importantes pintores do Renascimento cultural e um dos humanistas mais completos do período, e é considerado um gênio. Porém não foi ele quem pintou os afrescos do teto da Capela Sistina, e sim Michelangelo. A Revolução Russa de 1917 levou à formação de um governo socialista e à posterior criação da União Soviética. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. A formação da URSS foi resultado da consolidação do poder dos bolcheviques sobre o território do antigo Império Russo. Vamos a número 14. A China construiu a Grande Muralha para se proteger de ataques dos persas. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso.
Durante muito tempo, pensou-se que a Grande Muralha da China havia sido construída para proteger o Império Chinês contra a ameaça de invasões. Entretanto, se tratava mais de monitorar ou bloquear o movimento de pessoas e animais, talvez para taxá-las. O Tratado de Versalhes foi o acordo de paz que encerrou a Primeira Guerra Mundial, verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. O Tratado de Versalhes foi o mais famoso dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra Mundial. Nele, ingleses e franceses impuseram os termos da rendição alemã no dia 28 de junho de 1919 após longos meses de deliberações. A queda do Império Romano do Ocidente ocorreu no ano 476 d.C., verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. A queda do Império Romano, que aconteceu em 476 d.C., quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Érulo. A parte ocidental do império foi ocupada pelos germânicos, e a parte oriental continuou existindo sob o nome de Império Bizantino. Vamos à próxima! No Egito Antigo, servos não podiam ir para a tumba do faraó, verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. Inicialmente, isso apenas incluía objetos de valor como ouro, roupas, chinelos e outras coisas materialistas que seus faraós poderiam exigir, mas logo concluíram que as pessoas que serviram o faraó também deveriam ser enterradas junto com ele para que pudessem continuar a ajudar o faraó com seu trabalho na vida após a morte. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha, verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. As tropas alemãs invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, deflagrando assim a Segunda Guerra Mundial. Em resposta à agressão alemã, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha nazista. Agora só restam mais duas. Vamos lá! O Egito Antigo era uma civilização localizada na América do Sul, verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. O Egito é um país localizado na África. A sua história está atrelada à civilização do Egito Antigo, uma das mais antigas e desenvolvidas civilizações do globo, com valiosas contribuições para a humanidade. O declínio dessa civilização, após sucessivas invasões estrangeiras, assim como o domínio de grandes potências, resultou na formação do atual território do Egito. Chegamos na última pergunta. Obrigado por ficar até aqui. Vamos lá! O Império Romano durou mais de 1000 anos, verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C., durando assim cerca de 500 anos. E assim chegamos ao final de mais um quiz. E aí, o que achou do quiz de hoje? Deixe sua opinião e sugestão aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva, isso nos ajuda demais. E aqui no final deixarei outros vídeos do nosso canal. Se divirta e nos vemos no próximo quiz. Muito obrigado e até lá!